Atenção, este vídeo tem spoilers. São poucas as vezes em que eu tô assistindo uma série de comédia e penso, isso aqui é algo especial. E é exatamente assim que eu me sinto com Brooklyn Nine-Nine, a série de comédia sobre policiais em Nova York que conquistou uma legião de fãs desde sua estreia em 2013. Tendo maratonado as primeiras 5 temporadas recentemente, eu posso afirmar com segurança que Brooklyn Nine-Nine é uma das melhores séries de comédia que eu já vi. E não é só por conta das piadas hilárias ou dos personagens cativantes. Brooklyn Nine-Nine é especial também porque ela subverte todo tipo de clichê sobre policiais, sobre minorias raciais e sobre mulheres. Mas hoje eu quero me focar em outra subversão do programa, o da masculinidade. Porque um dos maiores méritos de Brooklyn Nine-Nine é como o programa tem discretamente mudado a representação midiática do que significa ser um homem. You think I might tell everybody in the courtroom that you like to be the little spoon? Everyone likes to be the little spoon. It makes you feel safe. Carl, back me up on this. Yes, little spoon all the way. See? Você já deve ter ouvido por aí o termo masculinidade tóxica. Ou seja, aquelas crenças péssimas sobre como um homem deve agir. Coisas do tipo, um homem precisa ser dominador com as mulheres. Um homem precisa ser competitivo com outros homens. Um homem jamais pode demonstrar suas emoções porque isso faz ele ser fraco. Ou seja, um monte de ideia torta. Afinal, crenças assim perpetuam atitudes abusivas e destrutivas, além de originar coisas como o machismo e a homofobia. E é claro que ao longo de décadas, vimos a masculinidade tóxica ser perpetuada também com a ajuda das histórias que consumimos no cinema e na TV. Pois bem, é exatamente contra essa corrente que Brooklyn Nine-Nine vai nadar. Porque a série usa seus personagens masculinos para mostrar que dá sim para ser homem sem perpetuar a masculinidade tóxica. Então vamos analisar cada um desses personagens e entender como eles subvertem as expectativas negativas de como um homem deve se comportar. Vamos começar com o mocinho principal, Jake Peralta. Já no começo da série, a gente percebe que Jake admira muito o ideal do homem forte capaz de resolver tudo sozinho. Basta olhar pro herói dele, John McClane, de Duro de Matar. E por mais que Jake tente o tempo inteiro alcançar esse ideal de policial machão descolado, a gente também percebe que ele não reproduz o lado negativo desse estereótipo de masculinidade. Em especial, merece destaque a forma como Jake se relaciona com a sua parceira romântica, Amy Santiago. Vamos recapitular a trajetória do casal. Depois de anos trabalhando como colegas, Jake percebe que é apaixonado por Amy. E como é que ele age a partir de então? Ele começa a stalkear a moça para descobrir mais sobre ela? Ele faz um enorme gesto romântico em público para pressionar a garota a aceitá-lo? Ele começa a tratá-la bem só porque ele quer conquistá-la e não porque ela merece ser tratada com respeito como qualquer ser humano? Nada disso. Jake simplesmente conta pra Amy como ele se sente e não faz absolutamente nenhuma pressão para que ela o aceite. Ele se expressa ao mesmo tempo em que respeita o espaço da Amy. I know that you're with Teddy. I'm not trying to change that, and I get there's stuff I can't control. But this morning I told you that I didn't mean any of it, and that was a lie. I just don't want to hold anything back. Felizmente, o amor é correspondido. Amy também é apaixonada por ele. E aí Jake prova que também pode ser um namorado muito respeitoso. Por exemplo, ele não se revela como um cara ciumento que quer controlar a namorada o tempo inteiro. Pelo contrário, na única vez em que Jake sente ciúmes, ele desabafa pra Amy sobre como ele se sente. E então os dois encontram uma maneira saudável de lidar com a situação. I don't want you to wake up one day and wish that you were with someone as smart as you are. I am with someone as smart as I am. You're a brilliant detective. I love the way you think. That's why I want to marry you. Além disso, Jake tá sempre apoiando a Amy em tudo. Por exemplo, quando a Amy revela que quer fazer o teste para ser promovida a sargento, Jake não se sente intimidado pela ambição dela. Ele não fica ofendido pela ideia de sua namorada ficar acima dele na hierarquia policial. Em vez disso, Jake dá apoio total para Amy, fazendo de tudo para que ela possa estudar bem e passar na prova. E o Jake continua sendo esse tipo de parceiro depois que os dois ficam noivos. Fica claro então que Jake e Amy se provam como um dos casais mais saudáveis das séries de televisão. I've always known you were going to be my boss. I mean, this is your dream from before we were dating. And yeah, things might change a little, but for the better, right? Já na primeira temporada dava pra ver que o Terry era um dos personagens que mais subvertiam as nossas expectativas. Esse é um cara gigante, musculoso e que consegue botar medo em qualquer um.
Mas se a gente esperava que ele fosse o brutamontes durão da equipe, já nos surpreendemos no começo da série. Na primeira temporada, o Terry tem medo de voltar ao campo porque não quer morrer e deixar suas filhas sem um pai. Um medo que ele felizmente acaba superando depois. Fora isso, Terry tá constantemente mostrando que ele é um dos personagens mais emotivos do programa. Por exemplo, ele não esconde todo o amor que sente pela família, nem tem medo de parecer besta por ser um pai babão. I gotta put this stuffed giraffe between my two girls. They both like to snuggle against his head. Here comes Mr. Snuggles! Here comes Mr. Snuggles! E se o estereótipo dita que machões não devem se preocupar com vaidade, Terry vai na contramão outra vez. Ele fala constantemente sobre como ele curte muito cuidar de sua aparência e comer de forma saudável. When I feel a food craving, I would dunk my head into ice water and reset my brain. Watch me. Terry então prova que ser emotivo não faz ninguém ser menos homem. Ele concilia a sua postura de homem forte e a sua acessibilidade emocional com toda a confiança do mundo. Well, we just finished story time. I'm gonna kiss the girls night-night, and then we can get down to business. Raymond Holt é uma das maiores provas de que os criadores de Brooklyn Nine-Nine pensaram com cuidado a representação da masculinidade. Esse é simplesmente o cara de maior autoridade na série, é o chefão de todo mundo. E ele é não apenas negro, mas também abertamente homossexual. E a forma como o programa lida com isso é fantástica, porque o fato dele ser gay é essencial para o personagem. Toda a motivação de Holt em se tornar um capitão era provar que todos que foram preconceituosos com ele por sua cor e por sua sexualidade estavam errados. Ele queria mostrar que um cara negro e gay pode ser tão capaz quanto qualquer outro policial, se não mais. E agora, numa posição de poder, o Holt pode trazer a mudança de mentalidade que ele quer ver na polícia e evitar que outras pessoas como ele sofram mais no futuro. Mas se por um lado a sexualidade de Holt é um elemento fundamental do personagem, por outro, ela não é a única característica dele que importa. Porque o Holt nunca é reduzido a ser apenas um homem gay. Em vez disso, vemos o programa explorar muito as demais facetas do capitão, fazendo piadas sobre a sua racionalidade extrema, seus hobbies, suas falhas de caráter e principalmente sobre como ninguém consegue ler as emoções dele. Guy's impossible to read. Don't even try. That is without question the funniest story I've ever heard. O Holt, então, é um dos personagens mais geniais. Ele é um homem negro e gay na maior posição de poder da série. E ele é não apenas respeitado, mas também admirado por toda a sua equipe. O que só reforça como é ridículo achar que o fato de um cara ser gay o desqualifica como um homem de verdade, entre aspas. Não teria como deixar de falar também de Charles Boyle. Em especial, o que mais impressiona é como o Boyle não liga para o que os outros pensam sobre os hobbies dele. Afinal, muito marmanjo diria que os interesses dele são coisa de mulher, entre aspas. Por exemplo, o fascínio dele pela gastronomia. Cooking is about patience. Are you completely insane? Ou então, o fato dele ter decorado a coreografia de Single Ladies da Beyoncé. You gotta admit, Boyle really knows how to move his pelvis. Sem contar que quando Boyle se torna um pai, ele se assemelha ao Terry e subverte a ideia de que é papel da mãe oferecer apoio emocional aos filhos. Porque o Boyle se mostra extremamente atencioso e carinhoso com seu filho Nicolás. Nicolás. Sim, foi o que eu falei. Not even close. Nicolás. Enfim, vemos então que a autoconfiança de Boyle mostra como é besteira esconder os seus interesses dos outros só porque alguém pode achar que esses hobbies são supostamente femininos demais. Hey, Charles. I want to ask you something, but you have to promise not to get excited and weird. I can't promise anything of the sort. It's about restaurants. I'm so glad I didn't make that promise. Agora que já analisamos cada um desses personagens individualmente, acho importante dar um passo para trás e analisar como todos eles agem em conjunto. Porque assim a gente entende ainda mais a masculinidade de Brooklyn Nine-Nine. Em primeiro lugar, eu acho crucial analisar como esses homens se relacionam com as mulheres do seriado. Em certas comédias, é comum vermos os caras enxergando as mulheres à sua volta principalmente com interesse sexual. E quando eles não enxergam uma mulher dessa forma, muitos acabam não estabelecendo uma conexão emocional com elas. Are men ever nice to strange women for no reason? No, only for sex. Thank you. Mas Brooklyn Nine-Nine mostra homens que conseguem sim construir amizades genuínas com as mulheres, para além de qualquer tipo de interesse amoroso. Jake é um ótimo exemplo.
Vemos que ele e Dina são amigos de infância e por isso eles têm uma cumplicidade muito grande. Foi o Jake quem recomendou a Dina para o cargo dela na delegacia, por exemplo. E quando Jake precisou devolver o apartamento onde morava, foi a Dina quem veio ajudar, trocando de casa com ele. E a gente vê uma amizade ainda mais desenvolvida entre Jake e Rosa. Nenhum episódio demonstrou isso melhor do que a vez em que o Jake ajudou a Rosa a contar pros pais que ela é bissexual. Tell them how you feel, like you could say, Mom, Dad, I'm bisexual, but I'm still your daughter, I'm still the same person that I've always been, and who I love will never change that. E os outros homens também mostram constantemente que estão lá para dar suporte emocional para as colegas. Quando Dina tem dificuldade em balancear o trabalho com o novo bebê, o Terry dá dicas para ela. Já o Boyle consegue superar o seu passado amoroso com a Rosa e com a Dina e passa a enxergar ambas como amigas de verdade, inclusive sendo a primeira pessoa para quem a Rosa revela que é bissexual. E o Holt é praticamente uma figura paterna, estimulando o potencial de todas as mulheres com quem trabalha e também dando apoio emocional quando sente que é necessário. Every time someone steps up and says who they are, the world becomes a better, more interesting place. So, thank you. E se isso tudo não fosse o suficiente, vemos que os homens de Brooklyn Nine-Nine também são muito saudáveis na forma como eles se relacionam entre eles. Afinal, ideais antiquados de masculinidade afetam muito também a forma como homens lidam com os outros homens. Por exemplo, a ideia de que homens não podem demonstrar afeto e apoio emocional aos amigos porque isso seria frescura. Felizmente, Brooklyn Nine-Nine também combate essa noção. Primeiro que os personagens masculinos não se importam em expressar o carinho que sentem um pelo outro. Nesse quesito, o Boyle é certamente o exemplo mais caricato com a sua adoração cega ao Jake. Mas Jake também deixa claro que adora o Charles. Além disso, Jake fala abertamente pro Holt que o capitão mudou a vida dele, fazendo de Jake um homem melhor. Até mesmo o Hitchcock e o Scully estão sempre demonstrando o quanto eles valorizam a amizade deles. I still love you, buddy. E para melhorar, esses homens estão sempre dando apoio emocional uns aos outros. Como aponta a Nath do canal Quase Vingativa em seu vídeo sobre a masculinidade de Brooklyn Nine-Nine, o exemplo mais bonito veio na 5ª temporada. Quando a equipe descobre que a Rosa tá num tiroteio com outros policiais, todos ficam apavorados. Mas ninguém quer falar muito sobre isso. Então o Jake perde a paciência e decide ir ajudar a Rosa, apesar dele ter recebido ordens para ficar na delegacia. Só que depois o Jake muda de ideia, volta pro trabalho e incentiva os colegas homens a desabafarem sobre como estão se sentindo. I'm really scared for Rosa. Me too. And it keeps making me think about my kids. I mean, how do I deal with the fact that every day I leave for work, I might not come home? Man, I don't even know, Terry. I don't have kids yet, but I know you love them. Esse momento é fantástico porque ele encapsula perfeitamente a atitude do programa em relação à masculinidade. O primeiro impulso de Jake no momento de estresse foi se recusar a falar sobre como ele se sentia e tentar dar uma de machão que vai salvar o dia na base da agressividade. Mas depois ele percebe que estava errado. E aí ele troca aquele ideal de homem durão por um momento de verdadeira conexão com os seus amigos. E é assim que o Jake consegue fazer a diferença nesse dia tenso. Porque depois que eles desabafam sobre os seus sentimentos, eles percebem que podem contar um com o outro. E só assim eles conseguem finalmente se acalmar um pouco mais. 130/80. Back to normal. I can get out of your hair now. Oh, nice. Thanks, Jake. E sabe qual é o melhor de tudo? É que Brooklyn Nine-Nine faz esse trabalho de subversão sem muito alarde. O programa não fica chamando a atenção para como ele quebra padrões antiquados. Ele simplesmente se foca em criar personagens engraçados que agem de maneira saudável. E isso é inteligente porque o que eles estão fazendo é normalizar essa forma positiva de exercer a masculinidade. E se um programa nos faz repensar o que significa ser homem nos dias de hoje, ao mesmo tempo em que nos mata de rir, fica claro que ele merece mesmo o nosso reconhecimento. Então que venha logo janeiro. Eu mal posso esperar pela nova temporada. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu tô muito feliz de ter feito uma análise só sobre Brooklyn Nine-Nine, porque esse com certeza é um seriado que merece ser mais debatido e mais apreciado. E falando nisso, a Nath, do canal Quase Vingativa, também fez uma análise sobre a masculinidade de Brooklyn Nine-Nine algum tempo atrás, e vale a pena conferir. Então eu vou deixar o link pro vídeo dela e pro canal dela aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada.
E galera, lembrando que se vocês querem ajudar a gente a financiar o nosso trabalho e manter o canal vivo, vocês podem. Basta vocês se tornarem apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Porque assim você contribui com um valor mensal que fica ao seu critério e você ganha acesso a conteúdos exclusivos que a gente prepara só para os nossos apoiadores. Você pode conferir todos os detalhes da nossa campanha acessando o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.